Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 21º dia do grande propósito em orações, promessas de Deus. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito de oração. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você estará se conectando através de um clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir. As promessas de Deus sempre se cumprem. Deus não mente. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos os que o amam. Podemos confiar nessas promessas porque Deus é fiel. Deus promete perdoar todos os pecados de quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele também promete estar conosco e nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus promete que o Espírito Santo nos guiará e que, no fim, teremos a vida eterna com Ele, livres do pecado e do sofrimento. E nesta noite, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura e a meditação em livro de Salmos, capítulo 85, versículos 8 e 9. A palavra diz: Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo que eu trago verdades para a sua vida nesta noite. No ponto de vista teológico, compreendendo os versículos 8 e 9, o orador aqui talvez seja um sacerdote que espera escutar uma revelação direta do Senhor. Tal revelação seria coerente com o caráter de Deus. Paz sugere integridade e plenitude, as coisas como devem ser. A palavra santos está relacionada ao termo traduzido por misericórdia, descrito no versículo 7. Trata-se daqueles que refletem o amor de Deus em suas vidas. Contanto que não voltem à loucura, a bênção de Deus somente será mantida se o povo continuar fiel a Ele. Salvação refere-se a todo o ato de sua graça por parte de Deus. Vamos compreender agora o sentido deste 20º dia, deste grande propósito para as nossas vidas. Eu trago aqui 3 pontos importantes. Primeiro ponto: ao seu povo, o Senhor Deus fala de um modo muito especial. Sim, porque é um sentido em que Deus se revela a todos os homens e fala de sua existência a todos os homens. Ele fala neste sentido através das obras da criação, através das leis morais que ele coloca na consciência dos homens e também, de modo geral, através da pregação do Evangelho. Mas ele falar não implica em que os homens necessariamente possam ouvir. Na realidade, embora tudo no universo seja como que Deus proclamando em alta voz a sua existência, a sua divindade, o seu poder, sabedoria e bondade, os homens, em sua maioria, seguem a viver como se Deus não existisse.
A mente humana, de modo geral, está espiritualmente obscurecida pelo pecado que habita no coração dos homens e entregue à sua própria vaidade. A este falar de Deus, que o coração humano é incapaz de ouvir, que a mente é incapaz de aprender, nós costumamos descrever como uma testemunho extremo que Deus dá de si mesmo e de suas leis. E é um falar que o homem não ouve. Mas a Bíblia diz que existe também aquilo que nós chamamos de testemunho interno. É um falar que capacita o homem a ouvir a Deus, pois é um falar de Deus ao coração que chama o homem para estar com Deus. Ser filho de Deus, ouvir a voz de Deus e andar com Ele. É neste sentido que vemos a palavra do Salmo que estamos considerando. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. A Bíblia, por ser, entre outras coisas, um livro que conta a história do povo de Deus, está repleta de registros que exemplificam este falar de Deus aos seus escolhidos, tanto individual quanto coletivamente. Não quero citar muitos exemplos, pois cada um deles valeria um extenso, profundo estudo. Vamos apenas mencionar alguns. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 2, ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Este foi um grande momento na revelação de Deus, não somente a Abraão, nosso pai, mas para toda a humanidade. Mas o que desejo destacar é que temos aqui um exemplo de Deus escolhendo soberanamente um homem dentro de um mundo idólatra, pagão, e falando com ele, chamando para uma vida separada, diferente, orientando e abençoando. E falando de bênção, de paz, vou abençoar você, e seja você também uma bênção, disse o Senhor. Assim como o Senhor já falara antes a Enoque, a Noé e muitos outros, agora falava a Abraão. E também falou aos seus filhos depois dele, e continuou a falar de geração em geração. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 e 2, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui lemos sobre o Senhor falando à igreja de Antioquia, no sentido de separarem alguns para a sua obra missionária. Deus fala ao seu povo. Segundo ponto, Deus fala o que é bom e para o bem do seu povo. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Por causa de nossa fraqueza, muitas vezes temos, na realidade, medo de ouvir a voz de Deus, como Adão fugindo de Deus no jardim do Éden. Depois de encontrado, ele explicou ao Senhor por que fugira. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. Assim também, muitas vezes, temos medo de ouvir o Senhor falando conosco por causa de nossos pecados. Nós temos medo de nos sentirmos descobertos, expostos na sua presença. Mas, meus irmãos, Deus não é como o diabo, o acusador de nossas almas. O diabo tem prazer em nos acusar, em ferir nossa consciência, em nos difamar quando pecamos, e nunca nos dá uma solução para os nossos pecados. O Senhor não é assim. Como Ele nos confronta com os nossos maus caminhos, também nos dá o remédio, a cura, a salvação. E assim, embora aquele confronto entre Deus e os nossos pais no jardim tenha sido doloroso, pois, de fato,
eles haviam pecado e acarretado sobre si a maldição. Foi também, pois o Senhor fez vestes para eles cobrirem sua nudez. Tirou sobre eles a vergonha e prometeu que, através de um descendente da mulher, isto é, Jesus, a maldição seria tirada e a vida eterna concedida. Assim sendo, Deus falou de paz ao seu povo. E esta é a vontade do Senhor para nós, tão claramente revelada na Bíblia. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em Jeremias 29, versículo 11 a 13, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha, não precisamos ter medo da voz do Senhor, pois ela é de paz, é de salvação, ela é de amorosa repreensão aos que andam na insensatez de seus próprios corações. Ela é de consolo para os entristecidos, de encorajamento aos que estão abatidos, de renovação das forças aos que estão cansados, de libertação aos escravos do pecado e aos oprimidos. Ela cura, ela restaura a alma, ela alegra o coração. E por fim, terceiro ponto de entendimento. Nós podemos escutar a voz de Deus. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escutar aqui significa prestarei atenção ao que Deus disser. Não irei fazer caso da palavra de Deus, obedecerei ao Senhor. Ora, isto implica em que, para eu prestar atenção, preciso ter a capacidade de ouvir. Isso significa que preciso ter capacidade espiritual, discernimento espiritual, que me leve a saber que é Deus quem está falando. Como está escrito no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se é o Espírito que fala, é necessário que tenhamos mais ouvidos físicos. É necessário que a nossa alma seja capaz de ouvir a voz de Deus. E é precisamente isso o que este mesmo Espírito de Deus faz por nós. Ele nos capacita a discernir as coisas espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 10, a palavra diz: Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Deus nos revelou pelo Espírito, o mesmo Espírito que testemunha em nossos corações, que somos filhos de Deus, o mesmo Espírito que nos guia e que nos conduz. A isto nós chamamos Espírito de revelação, de iluminação do entendimento. No livro de João, capítulo 10, versículos 26 e 27, a palavra diz: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O que significa ser uma ovelha de Jesus? Significa crer nele, mas para crer é preciso ouvi-lo. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. E veja que maravilha! Não é prerrogativa do clero, dos pastores, dos profetas, o ouvir da voz de Deus. Basta que você seja uma ovelha de Jesus e você pode ouvir a voz do Senhor. Você pode receber sua palavra, seu consolo, sua orientação, sua repreensão, aquilo que a sua alma estiver necessitando, pois o Senhor é o teu pastor. E olha, o Senhor fala com o seu povo. O Senhor fala de paz ao seu povo. O povo do Senhor pode ouvir a sua voz. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Aplique isto que eu vou trazer para você. Esses 4 pontos importantes. Sim, são aplicações para que nós possamos ouvir a voz de Deus.
Primeiro, não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Ela é de paz e não de mal. Ela é de salvação e não de juízo. Segundo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus fala ao seu povo, isso significa que devemos procurar ouvir. Ouvir com a mente e ouvir com o coração. Ouvir com a alma. Desenvolver capacidade espiritual. Esteja de mente e de coração abertos a Deus. Busque a voz de Deus no seu dia a dia. Como Samuel, ore. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Peça sensibilidade e discernimento ao Senhor. Terceiro, obedeça a voz de Deus. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Significa obedecerei, não endurecerei o coração, não fecharei os ouvidos, mas farei o que o Senhor disser. E isto será vida e paz para minha alma. Quarto e último, mas antes de mais nada e acima de tudo, seja ovelha de Jesus. Tenha certeza de seu relacionamento com Deus. Para que Deus fale ao seu coração, para que Deus fale de paz, você precisa ser ovelha de Jesus. Não pode ser ovelha de outros deuses. Não pode estar servindo a Deus e às imagens de escultura. Não pode estar servindo a Jesus e a Oxalá ao mesmo tempo. Eles não são o mesmo Deus. E também não basta ser um frequentador de igreja. Muitas pessoas no mundo frequentam a igreja, mas não seguem a Jesus. E a seguir a Jesus é algo que está no alcance de todos os homens. Jesus nos diz que é abrir o coração, crer nele e segui-lo de todo o coração. E eu encerro com esta seguinte reflexão nesse 20º dia, meu irmão, minha irmã. A voz do Senhor separa o homem do pecado, para que não pratique loucuras. Quem ouve a voz do Senhor não anda segundo o seu próprio entendimento, não se mistura aos ímpios, não segue os próprios impulsos. Quem ouve essa voz tem certeza da salvação em Cristo. Se muitas vezes se sentimos oprimidos e desanimados, devemos parar, refletir e buscar em Deus a solução. Devemos experimentar do amor de Deus todos os dias. Deus é maravilhoso. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Obrigado, Senhor, por nos conceder esta rica palavra, este rico entendimento para a restauração de nossa fé, para reafirmar as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos que nos coloque no caminho correto, para que nos tire da mão do inimigo, para que restaure e que nos instrua a restaurar nossas vidas diante do seu preceito. Louvamos e agradecemos ao seu santo nome, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus.